Olá, boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar a situação no presídio em Goiás, onde 9 detentos foram mortos durante um motim. O Irã tem a noite mais violenta desde que começou a onda de protestos contra o governo. A Coreia do Sul responde com chance de diálogo ao aceno da Coreia do Norte. Estão em vigor as novas regras para a emissão de certidão de nascimento. E vamos saber quais foram os nomes mais comuns no Brasil no último ano. E ainda começa hoje a competição que é celeiro de craques no futebol nacional. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. A gente abre essa edição falando sobre a situação do presídio em Goiás, que registrou um motim com 9 mortos ontem. A polícia conseguiu recapturar 39 dos 106 detentos que fugiram durante a rebelião na unidade, que fica na cidade de Aparecida de Goiânia. De Brasília, a repórter Yara Balduino tem mais informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Yara. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. A Polícia Civil de Goiás confirmou que 9 presos foram mortos e 14 ficaram feridos durante a rebelião ontem. Todos esses mortos foram carbonizados e a polícia começou hoje o processo de identificação. Esse presídio, Luciana, tem capacidade para 500 presos, mas atualmente tem 1.250 presos, sendo que 740 ficam em regime fechado e o restante em regime semiaberto, ou seja, eles saem durante o dia, mas voltam para dormir. Essa rebelião começou ontem. Os presos colocaram fogo em colchões e uma ala do presídio acabou também pegando fogo. O motivo teria sido uma briga entre facções rivais. A Polícia Civil também negou que a razão dessa rebelião tenha sido falta de comida ou água para os presos. Lembrando que essa rebelião acontece exatamente um ano depois daquela rebelião no presídio em Manaus, no início do ano passado. Uma outra informação, Luciana, a Justiça Federal suspendeu uma liminar que autorizava o uso de verbas da saúde para o pagamento de servidores públicos no Rio Grande do Norte. Essa liminar tinha sido dada ontem por um desembargador do estado em uma tentativa de resolver o problema da segurança pública lá no Rio Grande do Norte. Isso porque policiais civis, militares e também os bombeiros do estado estão de greve desde o dia 19 de dezembro em protesto por causa do atraso de salários. Luciana. Obrigada pelas informações, Yara. Agora o noticiário internacional. No Irã, a última noite foi uma das mais sangrentas na onda de protestos que atinge várias cidades do país desde a semana passada e que já deixou 22 mortes. Só na última noite, 9 pessoas morreram em confrontos entre a polícia e manifestantes. Um menino de 11 anos está entre as vítimas, além de policiais e manifestantes. Centenas de pessoas foram presas. Os protestos começaram com uma onda de insatisfação em relação a temas econômicos, como o desemprego e a inflação. Parte dos manifestantes discute o alto gasto do governo com o exército em ações internacionais e parte pede a saída do presidente Hassan Rouhani. Rouhani minimizou os episódios de violência, dizendo que os manifestantes têm demandas diferentes entre si. Segundo ele, um dos motivos dos protestos é a economia, mas há também assuntos externos e motivos pessoais envolvidos. E acrescentou que o povo tem o direito de se manifestar, mas não de promover violência. O Ayatollah Ali Khamenei, a autoridade máxima do país, culpou inimigos estrangeiros pela violência nos protestos e defendeu avanços econômicos e sociais da Revolução Islâmica em vigor no país há quase 40 anos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou acusações de que estaria por trás dos protestos e parabenizou os bravos iranianos que tomaram as ruas arriscando tudo em nome da liberdade. Today they risk everything for freedom.
O presidente americano Donald Trump também parabenizou a manifestação e criticou a falta de liberdade do regime iraniano. O Irã é uma república islâmica com grande repressão a movimentos populares. A última onda de manifestações foi em 2009, durante disputadas eleições presidenciais. Os protestos foram brutalmente reprimidos. Ao menos 30 pessoas morreram na época e milhares presas. Um aceno que pode representar um alívio na Ásia. Em resposta à Coreia do Norte, a Coreia do Sul propôs conversas diplomáticas com a vizinha. 2018 começou mais calmo entre os países que dividem a península. No primeiro pronunciamento do ano, o líder norte-coreano Kim Jong-un optou por ser duro com os Estados Unidos, mas diplomático com a vizinha do Sul. Num recado aos americanos, disse possuir um botão de lançamento nuclear na mesa, mas abriu espaço para conversas sobre os Jogos Olímpicos de Inverno deste ano. A resposta veio hoje. O governo sul-coreano, anfitrião da Olimpíada, propôs conversas de alto nível para discutir a participação da Coreia do Norte nos Jogos, que acontecem já no mês que vem. O presidente Moon Jae-in aprovou a aproximação, mas disse que a melhora nas relações não podem acontecer sem que a questão nuclear seja resolvida. A Coreia do Norte investe num programa de desenvolvimento de armas atômicas e, nos últimos meses, tem feito testes que elevam a tensão na península e com a comunidade internacional. Na Califórnia, o ano começou com uma novidade, a venda legal de maconha. A primeira venda do ano foi comemorada nas lojas licenciadas pelo estado para vender a erva. Na Califórnia, as primeiras licenças foram emitidas no mês passado, em caráter temporário, já que a regulamentação ainda está sendo revista. Mas já se estima que o novo mercado de maconha para uso recreativo arrecade ao menos $1 bilhão em impostos ao ano. A Califórnia é o 6º estado americano a permitir a venda legal da droga e o mais populoso, com quase 40 milhões de habitantes, população mais de 10 vezes maior que a do Uruguai, o único país do mundo onde a droga é legalizada nacionalmente. E aqui no Brasil, um medicamento que impede a proliferação do vírus HIV na corrente sanguínea vai ser distribuído a pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Por enquanto, vão ser priorizados os grupos de risco. O medicamento vai ser distribuído em locais que participaram de projetos piloto em 2016. O Distrito Federal e 22 cidades de 10 estados: Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse remédio une 2 antirretrovirais, o FTC e o TDF. Nos Estados Unidos, ele já é usado para prevenir o HIV há 3 anos e meio. Aqui no Brasil, a autorização tem pouco mais de 6 meses e a distribuição na rede pública começa agora. Mas atenção, o medicamento não é para todo mundo, nem substitui a camisinha. Esse medicamento vem para complementar, o preservativo, até porque ele previne apenas o HIV, não previne outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a hepatite B, a gonorreia, o HPV, Então, nós precisamos realmente continuar o uso do preservativo. O remédio, de uso contínuo, tem que ser tomado todo dia e é voltado para pessoas que, na avaliação dos especialistas, estão mais expostas ao vírus HIV. Gays, homens que fazem sexo com homens, travestis, transexuais, profissionais do sexo e casais que são sorodiscordantes, que é quando um dos dois tem o vírus. Outro ponto importante, o medicamento age quando o vírus tenta se multiplicar no organismo. E é por isso que ele tem que começar a ser usado pelo menos 20 dias antes da relação sexual. Depois do intervalo, estão em vigor as novas regras para a emissão de certidão de nascimento. E você sabe qual o nome que foi mais popular no país no último ano? Você já vai saber.